Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Café de Esperança. Aqui é o nosso canal secundário, tem o canal principal, né, aqui no YouTube, e esse é o canal secundário, onde eu faço 2 vídeos por semana e eu falo um pouco mais sobre mim, né, nessa nova temporada. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre como eu agi quando eu fui traído, quando eu tomei chifre. Veja bem, eu tenho outras histórias, né, de chifre, outra na verdade. A outra é interessante ter um outro vídeo, porque assim, com esse quadro eu quero também, primeiro que eu quero mostrar que todos nós estamos sujeitos a situações. Porque eu vejo e acompanho alguns canais de pessoas que trabalham também com comportamento, que trabalham com aconselhamento e nunca falam de si. Seguem aquele princípio de que, não posso falar de mim mesmo, porque senão parece que eu vou me mostrar muito humano. E as pessoas têm que ter a impressão de que eu estou aqui para curá-las. Tá, e você não vai falar das suas próprias dores? Eu acho estranho isso. Então eu não concordo com essa postura. Então o fato de eu falar sobre mim mesmo é até porque eu acho saudável, tá? Na minha concepção eu acho isso super saudável. Enfim, e também não sou de ficar seguindo regrinhas do que os outros fazem ou do que dizem, e também não quero criar, né, uma imagem que não corresponde a quem eu sou. Então, eu quero fazer análise da minha própria vida e mostrando para vocês que o quanto a gente pode crescer com todos esses acontecimentos. Essa história aqui, a primeira então que eu vou falar, hoje eu já nem considero traição. Vocês vão entender por quê. Eu lembro que nem sei quantos anos faz, viu gente? Eu era bem imaturo. Eu conheci um rapaz de uma cidade vizinha, aqui, da minha, no Tinder. E aí a gente marcou de sair e tal, beleza. Aí a gente saiu, a gente ficou, aí a gente conversou. E desde o início ele se mostrou aquele hétero. Não, ele nunca se mostrou como hétero. Ele falou que ele curtia, que ele era gay e tal, mas tipo, um gay disfarçado de hétero. Então ele bancava o hétero, então ninguém nunca poderia saber dele, sabe aquelas coisas assim? Ele jogava bola, todo héterozinho. E então era aquela coisa assim, eu tinha que ficar parado numa rua, na rua de baixo da rua dele, ele vinha, tipo, todo assim, tinha que ficar parado embaixo de umas árvores, que então ficava meio escuro, aí ele entrava no carro, sabe aquelas coisas assim? Hoje, por isso que eu falo que tudo na vida é aprendizagem. Hoje, eu nunca me sujeitaria a esse tipo de coisa. E isso aqui não estou falando porque, então o André está falando para quem é gay. Não, meu bem. Você é hétero e você pode se sujeitar a esse tipo de coisa quando você se envolve com uma pessoa que quer te esconder. Quando você se envolve com uma pessoa casada, ou quando você se envolve com um cara que ele não quer te assumir nas redes sociais, porque fala que não, que isso, que aquilo, vive te escondendo e você não percebe que você pode estar entrando numa grande fria. Então não é a questão de ser gay. Qualquer pessoa pode, de repente, se sujeitar a esse tipo de coisa e estar entrando numa fria. Então hoje, eu não... André, mas você tem que entender, ele não era assumido, não sei o quê. Não, isso eu entendo, cada um tem seu tempo. Porém, eu também entendo que eu posso escolher determinadas situações às quais eu não quero me sujeitar. Certo? Então, eu entendo que esse é o tempo dele. Então, jamais eu falaria para ele, se você não se assumir, eu não quero mais ficar com você. Eu nunca falaria isso. Mas eu não me envolveria. Por quê? Poxa vida, eu já sou um cara resolvido e tal. Pra que eu vou ter que ficar passando por isso? Ficar me escondendo. Então, sabe, são vibes diferentes. Então não é que eu sou melhor que ele. São simplesmente vibes diferentes, momentos distintos. E a gente tem que aprender a distinguir momentos distintos. Talvez você esteja num momento e você comece a se relacionar com uma pessoa que está num momento totalmente diferente. E não vai rolar, não vai dar certo. Mas às vezes você ignora esse tipo de coisa. Assim como eu lá no passado ignorei. E comecei a me envolver com esse cara.
Bom, aí acho que fazia o quê? Gente, acho que deveria estar para fazer um mês que a gente estava ficando. Então, ou seja, cara, muito pouco tempo. A gente não tinha nada. Nada. A gente se falava todos os dias, aquela coisa. Então trocávamos ideia no WhatsApp, tinha um papinho já meio de pessoas que estão ficando um pouquinho mais avançado. Mas eu não tinha apagado o Tinder. E aí eu nunca me esqueço. Teve um domingo que eu estava conversando com ele pelo celular e fez o barulhinho de mensagem no Tinder. Aí ele fez, esse barulhinho, hein? Aí eu ainda, enquanto eu falava com ele, eu fui olhar. Eu falei, nossa, é um cara que eu conversei com ele, tipo, um mês atrás e a gente tinha parado de falar e agora ele mandou, e aí, tá sumido, não sei o quê. E de fato tinha sido isso mesmo, viu? Não é que eu tava conversando com outras pessoas, não. De fato foi isso. Aí ele disse assim, não, tudo bem, tranquilo. Mas sabe quando fala tranquilo quando não tá? Não, é que eu apaguei o Tinder uma semana depois que a gente tinha se conhecido. Eu falei, você apagou? Ele falou, apaguei. Eu falei, eu também vou apagar, não tem por que eu ficar. Eu achei que você não tivesse apagado. Então, vocês concordam que a pessoa, quando está dizendo isso, ela está dando mais um passo para querer dizer, olha, eu estou querendo ficar sério com você. Certo? Então, o que eu fiz? Eu terminei de falar com ele e ainda pensei, nossa, né, que chato. Mas ele poderia ter falado para mim que tinha apagado. Tipo, ele poderia ter falado, vamos apagar o Tinder e tal. Ainda, tipo, eu fiquei até assim, tipo, nossa, né, parece que eu que sou um sacana aqui e tal. E eu apaguei o Tinder. Só que aí, no outro dia, na segunda-feira, me deu aqueles 5 minutos e eu pensei assim, será que ele de fato apagou o Tinder ou ele quis pagar de bonzinho pra cima de mim? Gente, e aquilo ficou me incomodando de uma tal forma que eu falei, eu vou ter que baixar esse Tinder de novo. Tipo, esse pensamento começou de manhã. Eu tentei esquecer, falar, para. À tarde eu falei, não, tem alguma coisa, eu sinto um cheiro de alguma coisa que acho que ele tá querendo pagar de bonzão. Pois eu baixei o Tinder, peguei uma foto qualquer, né, um perfil qualquer da internet e fui lá, olhando, acho que não deu 10 minutos de eu passar pessoas assim, pum, apareceu ele. Tinha pagado porcaria nenhuma, meu bem. Então, você tá vendo? Isso que eu acho que é péssimo nos relacionamentos. A pessoa mente e sem razão, não tem por que mentir. Né? Não tem por que querer pagar de bonzão quando a pessoa não tá fazendo nada daquilo. Vocês concordam que tem determinadas situações que a pessoa poderia ter ficado quieta? Eu poderia ter falado, barulhinho do Tinder, hein, não sei o quê. E numa outra ocasião poderia ter falado, viu? Então, eu também tô no Tinder, tá? O que você acha? Vamos sair do Tinder? Bom, ele tava lá. Aí, lógico, né? Eu dei como que fala? Não é o super match, é um que, tipo, você super curte já a pessoa. E aí, meu bem, então apareceu pra ele, e aí ele já curtiu de volta, e aí já começou a abrir a conversa lá no chat, já começou a conversar, e aí enquanto ele conversava comigo, que era o fake, ele conversava comigo no WhatsApp. Eu verdadeiro, conversava comigo no WhatsApp, e conversava comigo fake no Tinder. E a conversa foi, enfim. Eu falei pra ele, vamos sair hoje à noite pra gente se conhecer, o fake. Meu bem, ele topou. Ele super topou. Não, então, eu tenho faculdade, eu saio 10h30, você pode 10h30? Não, 10h30 eu vou aí, então a gente se encontra. Eu falei que morava numa outra cidade, né, que era vizinha e tal, por causa da quilometragem, eu vi a quilometragem certinha, que dava com a outra cidade também e tal. Bom, e assim foi, meu bem, ele não pediu outras fotos, nada, né? Aí, porque se ele pedisse outras fotos também eu não tinha, né? Eu só tinha pego aquela. Bom, eu só sei que aí eu, André, né, no WhatsApp falei assim, hoje à noite eu vou para Jaú jantar na casa dos meus amigos. Aí ele perguntou, mas onde fica a casa dos seus amigos? Queria saber o bairro, porque lógico ele ficou com medo que eu, André, pudesse estar circulando, né, ao redor da faculdade e visse ele saindo com outra pessoa.
Então, eu entrei no Google Maps na hora e peguei qualquer bairro lá que tinha, na cidade vizinha aqui, e passei para ele, tipo, ah, não, meus amigos moram nesse tal bairro aqui. Aí ele falou, não, então hoje à noite eu não posso sair e tal, porque né, minha irmã tá com gripe e eu vou ter que ir dirigindo para a faculdade, depois eu tenho que então ir embora porque ela tá mal. Eu pensei, nossa, que mentirada. Bom, beleza. Aí o que aconteceu? Eu fui no encontro, né? Ele marcou com o fake, 10h30 e tal, em frente a um determinado lugar lá, que ficava próximo da faculdade. A hora que ele chegou lá, eu cheguei com o carro. Enfim, aí, né, tipo, eu falei pra ele, nossa, não sei o quê, tipo, discuti com ele e a gente nunca mais se viu, nunca mais vi esse rapaz. Tá, então essa foi a minha história de traição. Por isso que eu falo que hoje eu não considero traição. Por quê? Porque o meu pensamento hoje é totalmente diferente. Como eu teria agido nessa mesma situação hoje? Primeiro, quando ele falou, eu apagou o Tinder, não sei o que, eu apaguei o Tinder. Talvez eu tivesse apagado por ele ter falado isso. Mas provavelmente hoje, o André de hoje teria perguntado para ele, tá, você apagou? Você acha então que eu devo apagar? Para saber qual era a dele real. E isso não isenta que no outro dia eu pudesse ter tido a mesma desconfiança, pudesse ter baixado o Tinder e ter visto ele lá. Então, teria visto ele lá no Tinder e tal. Porém, a minha atitude seria totalmente diferente. Eu não teria perdido tempo para baixar, pegar uma foto, conversar com ele. Eu nem teria pego foto. Eu teria baixado o Tinder, teria visto que ele tá lá. Ele tá lá. No máximo teria tirado um print só para ter a prova, tipo, ele tá aqui, né? Porque depois vai falar, não era eu, aquelas coisas assim. E aí, o máximo que eu falaria era, mandaria um áudio para ele, tipo, nossa, baixei o Tinder, achei você e tal, no Tinder. Você não precisaria ter falado para mim que você não tava no Tinder. Sabe, a gente não precisa trabalhar com mentira. Eu tô voltando pro Tinder porque eu acho que é uma questão justa. Né? Você falou pra mim, tal, eu apaguei o Tinder, eu achei que você estava dando a entender que a gente estava caminhando por alguma coisa mais, né, não mais séria, mas um ficar mais exclusivo um com o outro. Então eu acho que mentira não leva a nada, então eu só não gostaria que isso acontecesse de novo, tipo, não tem por que mentir. Então tô voltando no Tinder também só por uma questão de justiça. Mas não teria brigado com ele, não teria, né, marcado encontro, teria ido lá, jamais teria feito. Então, me arrependo disso que eu fiz? Me arrependo. Por isso que eu digo que a gente cresce com a vida. Né? A maturidade ela tem que fazer isso com a gente. Fazer a gente repensar as nossas próprias ações. Até porque, outra coisa, cuidado você aí que tá me xingando, não, André, eu faria. Se você tá toda nervosa, cheio de raiva, você tem que entender, se você tá há 1 ano com a pessoa, eu dou razão para você. Mas eu tava, não fazia 1 mês, gente. Então, não fazendo, por isso que eu falo que a gente sempre tem que levar tudo em consideração. Cada característica, o contexto, as particularidades de cada história. Tem gente que, sabe, a mesma indignação que ela tem para um relacionamento de 10 anos, ela tem para um relacionamento de 20 dias. Não pode. Então, por isso que eu estou dizendo, hoje, o André de hoje jamais teria feito o que fez naquela época. Eu teria continuado saindo com ele, afinal de contas estava legal, entendeu? Estava gostoso. Teria continuado saindo. Sempre, hoje, o André de hoje, teria percebido, poderia ter continuado saindo com ele, tendo consciência. Enquanto ele não é um cara resolvido, que tem que ficar sempre escondido, o máximo que eu vou ter com ele é a gente ficar. Nunca vai ser algo sério. E deixar isso sempre muito claro para ele. Então a gente tem que ter muita clareza. A gente tem que deixar claro para nós o que nós queremos e temos que deixar claro para outra pessoa. E por isso que eu digo, cuidado para não colocar uma regra na sua vida e aí você desconsidera a regra, você desconsidera tudo. Desconsidera momentos, circunstâncias. Cara, não fazia 1 mês. Então, hoje, o André de hoje analisa o André do passado como algo totalmente errado.
eu não tenho problema nenhum de assumir. Aquela atitude que eu fiz foi errada, por causa daquele contexto. Se fosse hoje, com o meu namorado de hoje, de que eu tenho 1 ano que a gente está junto, meu bem, aí já seria outra história. Aí seriam outros 500. Certo? Eu acho que a gente sempre tem que pensar e levar em consideração essas coisas. Inscreva-se, se você não é inscrito ainda aqui no Café de Esperança. Se você curtiu, dá o seu joinha. Muito obrigado, um beijo e até!